Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos abordar hoje um vídeo sobre a Europa, seus desafios contemporâneos. Somente para ilustração, a Europa é uma princesa, o nome de uma princesa mítica da Fenícia. Ela é raptada por Zeus, Zeus toma a forma de um touro branco, se apaixona por ela e a leva para Creta, onde vivem felizes para sempre apaixonados. Então, a Europa tem seus desafios contemporâneos, são muito sérios, muito interessantes e muito importantes para os nossos objetivos. Então, são 50 países, é o menor continente, o segundo menor continente do mundo, apenas maior do que a Oceania, em termos de dimensão, de tamanho, né? Enquanto a União Europeia, que é um outro objetivo, que nós vamos colocar os dois em paralelos, abriga hoje 27 países. Era 28 até pouquíssimo tempo atrás. A Inglaterra abandonou, cometeu o seu Brexit e deixou a União. Nós vamos abordar isso daqui a pouco também. Primeiro nós vamos ver as bases históricas desse continente europeu, né? Esse continente que já foi detentor de impérios, os maiores impérios da história, talvez, impérios pelo menos os mais tradicionais para os nossos costumes, e foi tão importante porque daí a razão que nós estamos aqui hoje falando a nossa língua, tendo nossos costumes. A Europa ela é baseada em algumas bases, né, alguns pés, né? A filosofia greco-romana, que nos dita quais são muita coisa do que a gente pensa, tá? Os nossos preceitos, nossas condutas, o cristianismo, que foi o protagonista ao longo de toda a história europeia e continua bastante como ator protagonista, e ainda conduz muito dos nossos pensamentos e da nossa forma de ver o mundo. O iluminismo, que transformou aquela religiosidade cega numa religiosidade mais consciente, né? Onde teve um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento político, inspirados também na ciência, na filosofia, na política e na sociedade, né? E outra base seria o pioneirismo europeu. A Europa foi a primeira a fazer muitas coisas, né? Várias civilizações, foi a primeira a industrializar e, em razão disso, a ter poderes muito grandes, né? Explorando essa mão de obra nas fábricas. Foi lá que surgiu o comunismo, né? E também teve seu crescimento baseado num imperialismo ou num eurocentrismo, em razão desse progresso pioneiro. A Europa teve uma presunção de ser mais educado, mais civilizado, mais adiantado e desprezar outras culturas, considerando que ela tinha o dever de melhorar a visão de mundo das outras pessoas, que era muito ruim. A visão adequada, o comportamento adequado, a forma adequada de ver a vida era a forma da Europa. Então, esse eurocentrismo, a gente pode até desvirtuar, chamar de racismo, chamar de xenofobia, chamar de outras coisas, mas sem dúvida é um dos as bases da história europeia. Nessa história europeia, vamos abordar algumas coisinhas sobre ela, né? Então, logo após a queda do Império Romano, a Europa esfacelada iniciou um período que nós chamamos de feudalismo, né? Com pequenas vilas, pequenos domínios aproveitando-se de castelos antigos, de gestores antigos. Essa configuração passou a ser bastante tribal, né? Não é muito diferente da configuração tribal que a gente via que a gente já estudou na África, que a gente viu na Ásia. Era realmente povos isolados entre si, com culturas próprias e com lideranças próprias, e durante vários séculos isso continuou assim, até que surgiu a história, foi se encarregando de fazer ali o fenômeno da vassalagem, né? Então surgiram feudos mais fortes e puderam centralizar poder e puderam exercer alguma forma de governo mais decente sobre os cidadãos, né? O único fator de coesão que permaneceu, ainda que precariamente, mas cresceu bastante e tomou vulto e realmente serviu de fator de coesão principalmente para a Europa Ocidental, mas na Oriental também, era o cristianismo. Tá? Então o cristianismo ele realmente deu bases para que essa Europa tivesse uma fé
relativamente homogênea. Né? Aos poucos, então, é, é, com a tutela do cristianismo, dos papas e a vassalagem e suzerania, começaram a surgir culturas, padrões culturais, né? Mais que civilizações realmente, né? Aí as cruzadas e a expulsão dos muçulmanos reforçaram muito essa visão cristã, né? De sentimento de europeu, de um sentimento mais forte de coesão, e criou condições para ter os primeiros estados, e o primeiro estado foi Portugal, como nós já sabemos. Tá? E aí passou essa história, nós vimos a questão dos descobrimentos, não vamos abordar isso, Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, a gente já falou sobre isso em outras épocas, né? Vamos lá para o século XIX. O século XIX foi um período de grandes transformações, né? Direitos humanos, direitos civis, democracia, industrialização, melhoria das condições econômicas, um progresso muito grande no século XIX. Tá? Foi um final do século XIX, a Europa dominava mais de um terço da população da humanidade, dominava vários países, foi o auge, né? A Europa tinha grandes impérios, né? E particularmente por causa da Conferência de Berlim, partilharam a África, a Ásia tinha um controle quase que total dos mercadores ingleses e outros, né? A América nem se fala, embora já estava começando a ocorrer os processos de independência. No final do século XIX, realmente a Europa dava as cartas no mundo, né? Isso foi esse progresso de novas tecnologias, novos equipamentos, ele é resultado disso e acaba gerando mais isso, né? Então, e também tecnologias de armas de destruição, que aí nós levamos para o início do século XX, com um século que foi o mais sangrento da história da Europa, se Deus quiser seja o mais sangrento de toda a história, né? Então foi um trauma danado, a Europa realmente perdeu muito o que tinha, não conseguiu se permanecer, né, no topo da civilização humana e desandou bastante. Morreu muita gente, muita barbaridade, muita crueldade que a gente não precisa narrar aqui agora. Muitos regimes totalitários, nazistas, fascistas, franquistas, comunistas, preconceitos como o antissemitismo, realmente foi um século de se envergonhar, ou pelo menos durante muitos anos de se envergonhar. Né? Guerra total, morreu muita gente que não tinha nada a ver com a guerra, civis. Né? A Segunda Guerra Mundial foi uma tristeza. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nos parece a todos que a Europa se deu conta que isso não podia mais acontecer. Estava, né? Na hora de dar as mãos e tentar reconciliar, tentar crescer, tentar novos ares, porque aquilo ali não ia ser possível. E foi assim que iniciou-se a União Europeia, com uma ideia de realmente de acabar com aquele passado triste de desonra, de mortes e de destruição. Né? Então, a partir dali, meados do século XX, basicamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, a Europa democratizou, hoje todos os países da Europa Ocidental são democratas. Né? Um forte fator de coesão foi o receio do comunismo. Né? Então, a Europa Ocidental escolheu um lado durante o período pós-guerra, durante a Guerra Fria, né? Escolheu toda a Europa Ocidental, ficou sob controle dos Estados Unidos, com a exceção do Bloco Oriental. A Alemanha, não dá para dizer se a Alemanha Oriental seria do Bloco Ocidental ou Oriental, a Alemanha é dividida ali no centro, né? Então, mas a gente sabe dessa história toda aí também. Um convívio com uma ameaça de bomba atômica de a Guerra Fria perpassando todos os seus lados, né? Então, a Europa espremida no meio dessas duas superpotências, e viu-se bem claramente que precisava se unir para poder enfrentar e para poder ter voz ativa em algum momento no cenário mundial. Então, essa história. A Europa realmente estava totalmente prejudicada no meio das duas potências, o que provocou efetivamente um sentimento da necessidade de se unir. Né? Paralelamente, nesse período surgiu também um estado que a gente chama de estado de bem-estar social. Né? O estado, antigamente, ele existia para exercer a soberania, para exercer a defesa dos seus indivíduos e dos seus bens. Né? O estado de bem-estar social já transforma a visão que a gente tem sobre o Estado. Né? É um Estado voltado para o bem-estar do cidadão. Isso foi uma novidade que surgiu no pós-guerra. Ainda falando de história, logo no pós-guerra,
um grande progresso novamente, restauração de todas as estruturas, a Europa voltou a ter uma vida digna, de primeiro mundo, o progresso foi muito grande, os Estados Unidos auxiliou, e realmente a Europa cresceu bastante. Esse período de glórias de crescimento econômico constante e frequente começou a ficar travado com o boom do petróleo. Né? Então, com a crise do petróleo. Então, a partir do momento em que a OPEP realmente estabeleceu aqueles parâmetros para a venda do seu petróleo, a situação da Europa ficou bastante confusa, bastante complicada, porque ela dependia e muito, e depende e muito desse petróleo. Nós vamos conversar sobre isso ainda hoje. Fim das últimas ditaduras, Portugal, Espanha e Grécia, a queda do Muro de Berlim, ampliação dos acordos da zona do euro, incluindo as ex-repúblicas soviéticas. Então, a União Europeia ela foi tomando um vulto bem maior e passou a controlar toda a Europa Ocidental e parte da Europa Oriental. A dependência de energia, e com essa energia encarecida, houve desemprego. O desemprego é um problema que a Europa convive constantemente até hoje. Tá? Então, a situação de você poder criar um bom padrão de vida para a sua população sem dispor de um crescimento econômico expressivo é realmente um quebra-cabeça de difícil solução. Né? Surgiram os movimentos sociais, que no desenvolvimento econômico não ajuda, pode até ajudar no desenvolvimento social, a interpretação de cada um, mas efetivamente o desenvolvimento econômico não ajuda. Tá? Então, os movimentos feministas, LGBT, ambientais, pacifistas, tal, eles trouxeram dificuldades para o progresso econômico da Europa. Tá? E ainda no final do século XX, os últimos conflitos de grande vulto no solo europeu, com exceção do atual, que era a Ucrânia, né, foram nos Balcãs ali, o esfacelamento daquelas repúblicas soviéticas fez surgir novos atores, né, novas culturas que estavam oprimidas pela força do porrete soviético, e essas culturas elas tentaram ganhar voz e tentaram conquistar espaço, e a partir daí eles realmente surgiram vários países, em particular ali nos Balcãs. Alguns aspectos econômicos contemporâneos. A Europa possui atividades de extrema tecnologia, tá? Bastante distintas, dinâmicas. As indústrias e o campo são realmente com tecnologias modernas e alta produtividade. Né? A atividade industrial ela se concentra na Europa Ocidental, e a indústria corresponde a cerca de 30% do PIB. E a Europa tem 45% das suas exportações ligadas à atividade industrial. Então, a atividade industrial na Europa, particularmente a atividade industrial mais consagrada, mais da indústria de base, né, realmente o suporte das atividades econômicas de vários países europeus. Né? Então, tem também indústria de alta tecnologia, mas de bens de consumo, mas a indústria de base é o carro-chefe até hoje, em particular em automotivas, têxteis e farmacêuticas, que a gente conhece muito bem aí. A gente conhece Nestlé, Volkswagen, várias empresas realmente de renome em nível mundial. Né? Há uma preocupação ambiental muito forte, por isso com as leis ligadas ao meio ambiente. Há que se ressaltar, não duvidando da boa vontade e da generosidade desses governantes, né, é que a Europa tem um problema muito sério em termos de energia. Então ela depende do petróleo ou do gás natural russo ou do petróleo do árabe ou do Azerbaijão, das suas fontes. Então ela importa. Então para ela tem que estimular ao máximo qualquer energia alternativa que aparecer. Energia eólica, energia solar. Então é muito interessante você considerar que a Europa é pioneira e está extremamente preocupada com o meio ambiente, exatamente quando essa preocupação com o meio ambiente coincide com os interesses econômicos europeus. Né? Então, não vamos considerar que a gente não vamos ser tolinho achando que é só generoso. Não, a Europa está realmente preocupada com o meio ambiente mundial. Vamos lá, vamos aceitar isso aí, né? O espaço agrário é diferente do que a gente está acostumado no Brasil, são pequenas e médias propriedades, tá? Ao norte, os produtos mais típicos de clima frio, ao sul, os produtos mais típicos de clima mais ameno. Né? A pecuária também, técnicas modernas, rigoroso controle, tá? Também eles não conseguem concorrer tanto com a pecuária como com a agricultura brasileira. Importam muitos produtos, importam alimentos, importam carne e são dependentes de outros países produtores
com mais terras agricultáveis. Ainda nos aspectos econômicos, a Europa possui uma rede de transporte extremamente eficiente. Claro, ao longo de toda a história, desde o Império Romano já tinha uma rede de transporte, então é realmente eficiente, integrada, hidrovias, ferrovias, portos, as cidades todas interligadas. Roterdã é o maior porto do mundo, o acesso, vários rios foram adaptados, foram feitos canais, então a parte de comunicação interna da Europa realmente é privilegiada. Quem foi para lá já sabe aqueles trens maravilhosos de alta velocidade, realmente é espetacular. Tá? Ferrovias, rodovias, modernas ferrovias, trens, metrôs de grande velocidade e grande eficiência. Ele diz que você vai chegar lá às 8h16, você chega lá às 8h16. Então, modais de energia, a gente já abordou esse assunto. O grande calcanhar de Aquiles, sem dúvida, é a questão energética. Tá? O crescimento econômico tem sido lento há décadas. Então, a partir do momento em que a OPEP passou aquilo, nunca mais a Europa cresceu a níveis econômicos. Isso tem trazido grandes problemas, como eu já falei, a questão do emprego, e em particular a Ásia vem deixando a Europa para trás há muito tempo já. Né? Com relação a alguns aspectos psicossociais, a União Europeia ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2012. É interessante o Prêmio Nobel da Paz. Evidentemente, é um projeto exitoso. Né? Não se ouviu mais falar de guerras no continente, na Europa, na União Europeia, né? Nos países da União Europeia nunca mais teve guerras. Né? Então, realmente, e ainda considerando que a União Europeia não tem um exército próprio. Então, sem dúvida, com relação à pacificação, foi extremamente exitoso. Então, nós temos cerca de 75% da população do continente vivendo em cidades. A partir daí, do século XX, os países da Europa passaram a ganhar mais migrantes. Isso trouxe novos dilemas, né? Como eu já falei, a Europa tem um grande problema de xenofobia e essa questão de imigrantes de várias ideologias e teorias diferentes tem trazido complicações que também nós vamos abordar no próximo tempo aí. Tá? A baixíssima taxa de fertilidade, ou seja, a Europa está envelhecendo bastante, isso gera um problema com relação à necessidade de mão de obra ativa, né? Além disso, outro grande problema de mão de obra é o fato de que o nível educacional é muito alto, então você dispõe de pessoas que não querem trabalhar com trabalho braçal, né? O trabalho braçal fica para esses migrantes, que apesar disso, exercerem esse trabalho nobre, importante, eles são relegados são vítimas de preconceito, sem nenhuma dúvida. Então a Europa fica com esse dilema de, vamos receber os imigrantes, a gente precisa deles, a gente tem que ajudar, mas a gente não gosta deles, a gente está perdendo a nossa cultura e assim vai. É uma discussão sem fim que a Europa está envolvida já há algum tempo. E eu não preciso nem dizer que a Europa é um importantíssimo centro cultural e turístico do mundo. Né? Sítios arqueológicos, cidades históricas, museus, etc. Quem não foi à Europa, vá, que é interessantíssimo conhecer. Ainda para fechar esse vídeo, nós vamos falar sobre os aspectos militares. Então, o acordo da União Europeia não envolveu atividades de defesa. Bem rapidamente, né? O guarda-chuva americano continua dando suporte para a União Europeia. Até quando isso vai perdurar, a gente não sabe, porque os Estados Unidos também gastam rios de dinheiro nisso e aparentemente não estão mais dispostos a investir tanto assim na segurança de outros países, na preservação da democracia, Estados Unidos como polícia do mundo, mas isso é outro assunto. Né? O fato é que, sem dúvida, o que deu o respaldo militar à ação da União Europeia foi a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos. Né? Tem-se hoje problemas graves no leste europeu, tá? Em particular com os interesses conflitivos da Europa Ocidental com a Rússia e suas consequências que nós estamos vendo aí todos os dias nos jornais, e graves problemas com o terrorismo que geram por esse preconceito com relação aos migrantes, e é um problema realmente grave e que de difícil solução, mas que está sendo contornado eficientemente nos últimos tempos. Já faz alguns anos que a gente não vê falar de um grande atentado terrorista, nem nos Estados Unidos nem na Europa, para ser verdade. Né? Nós vamos continuar daqui a pouco, tá? Vamos fazer um outro vídeo. Esse vídeo está ficando bastante extenso, então nós vamos dividir, nós vamos fazer uma comparação entre a Europa e os Estados Unidos, e depois nós vamos fazer alguma coisa sobre os países nórdicos, que é realmente um caso de sucesso. Ok, gente? Obrigado e até a próxima.